Parte 2. Outras leis da prosperidade que podem lhe trazer riquezas. Introdução mais pó de ouro para você. Duas senhorinhas estavam conversando sobre dinheiro. O que você faria se encontrasse $1 milhão? É simples. Se eu achasse $1 milhão e pudesse descobrir a quem pertencia, eu devolveria. E se eles fossem pobres? Costumamos pensar em um milionário como alguém que tem $1 milhão ou mais. Porém, segundo economistas, agora seriam necessários pelo menos $10 milhões para se qualificar a esse título, por causa dos tempos em que estamos vivendo. De qualquer maneira, a prosperidade é relativa. É uma questão de percepção, como sempre foi. Um misticismo próspero que conduz à totalidade. Um amigo disse: quando abracei o estudo de As Leis Dinâmicas da Prosperidade, esperava que fosse mais um manual do tipo enriqueça rápido. Em vez disso, descobri que estava repleto de misticismo prático e próspero. Se é assim, a razão pode ser esta. A palavra dinâmica traz em sua raiz a força, o poder contido no espírito. A palavra lei, que significa ideias ou métodos que funcionam se você os aplica. E a palavra prosperidade, em sua origem, significa abundância, fartura, totalidade. É disso que este estudo trata, das poderosas leis espirituais da totalidade que, quando praticadas, trazem paz espiritual, saúde e plenitude em nossas vidas. A prosperidade alcançou todos que ajudaram neste livro. Este tema foi trazido à minha atenção por todos os que me rodeavam enquanto eu estava escrevendo este livro, no início dos anos de 1960. Depois de datilografar a primeira metade do manuscrito, minha secretária pediu demissão. Ela explicou que, enquanto datilografava, usara as ideias ali contidas, e seu marido tinha prosperado tanto em seu trabalho de vendedor que ela não precisava mais do emprego. Uma segunda secretária foi contratada para datilografar a segunda metade do manuscrito. Antes de terminar, ela também pediu demissão. Explicou então que seu marido estava desempregado quando ela pegou o serviço, mas que agora tinha conseguido o melhor emprego de engenheiro da sua vida e que esse trabalho exigia que se mudassem para outro estado. Ela sentia que as ideias do livro tinham virado a maré a seu favor. Finalmente, minha empregada doméstica pediu demissão. Ela não tinha lido o manuscrito, mas eu havia lhe explicado as leis da prosperidade conforme as escrevia, capítulo por capítulo. À medida que ela começou a usá-las, decidiu fazer algo que desejava havia muito tempo, mas nunca tivera coragem: tornar-se costureira. Ela disse: eu me demito como sua empregada. Você gostaria de me contratar como sua costureira? Desde então, ela tem prosperado em seu novo campo de trabalho. No dia em que o livro chegou da gráfica e foi entregue a meu editor em Nova York, ele estava sentado em sua mesa, folheando com atenção, quando outro editor entrou em seu escritório e lhe entregou algum dinheiro.
Meu editor ficou perplexo quando o outro editor explicou. Algum tempo atrás, você me emprestou dinheiro para o almoço. Até poucos instantes atrás, eu tinha esquecido disso. Meu editor me escreveu triunfante. Que tal isso como ação rápida do livro? As leis dinâmicas da prosperidade. Resultados de pó de ouro também aconteceram para mim enquanto eu escrevi este livro. Eu tinha começado a escrever essa filosofia de prosperidade enquanto vivia em um quarto e sala no Alabama. Que circunstâncias apropriadas para começar. Por meio do uso dessas ideias, manifestamos uma residência paroquial, onde vivi durante meus primeiros trabalhos com o livro. Conforme mergulhava cada vez mais nas ideias dinâmicas contidas nesse manuscrito, um sonho se realizou. Casei-me com um amigo de longa data que ensinava inglês na Universidade do Texas, em Austin. Então, terminei o livro em um apartamento que dava vista para o multimilionário complexo daquele próspero estado. Meu marido tinha feito a edição final do livro, o que eu sempre achei que o ajudou a ser um best-seller. Realmente, resultados bastante impressionantes chegaram para todos os que estavam relacionados com a criação deste livro. Leitores alcançaram desde resultados mundanos a milagrosos. Desde que esse livro foi publicado, em 1962, as cartas que tenho recebido dos leitores de toda parte do mundo descrevem resultados que variam de mundanos a milagrosos. Os relatos seguintes são apenas uma amostra de como o pensamento próspero tem funcionado em cada segmento de diversas sociedades, tanto próximas quanto distantes, durante essas últimas décadas. Casamento, 2 pontos. Uma divorciada do Michigan, que tinha sofrido um casamento miserável e um divórcio amargo, tinha sido deixada na miséria, tanto financeira quanto emocional e fisicamente. Amigos a apresentaram ao poder do pensamento próspero e logo ela começou a liberar todas as memórias infelizes do passado e toda a amargura do presente. Ela tomou um novo rumo na vida. Os resultados? Em pouco tempo, conheceu e se casou com um membro de uma das mais famosas e ricas famílias dos Estados Unidos. Herança, 2 pontos. Espera-se que ministros sejam pobres como ratos de igreja. Muitos recebem rendas miseráveis que têm de ser suplementadas por segundos empregos ou dependem de doações. Um desses ministros começou a estudar as leis dinâmicas da prosperidade, onde aprendeu que uma vida assim era sem sentido, fora do que havia sido planejado para ele como um filho de Deus. Logo, ele herdou $250.000. Depois da experiência de uma vida miserável, aquilo parecia uma fortuna. Novo emprego, 2 pontos. Uma dona de casa do Arizona escreveu: 10 dias depois de começar a praticar o pensamento próspero, meu marido recebeu uma oferta de emprego de um ex-chefe. O salário e os benefícios aumentariam nossa renda em $5.000. Além disso, meu marido recebeu um grande bônus de incentivo e nossas despesas de mudanças foram pagas. Ademais,
ele recebeu o pagamento integral de suas férias do antigo serviço. Resultados mágicos. 2 pontos. Nos últimos 6 meses, desde que comecei a aplicar cuidadosamente os princípios da prosperidade, é como se algum tipo de mágica tivesse entrado na minha vida e de minha família, escreveu uma dona de casa da Califórnia. Ela continua: de repente, eu podia pagar nossas contas com dinheiro de sobra. Amigos antigos foram renovados com alegria. Então, um presente de $10.000 chegou inesperadamente. Uma miríade de coisas maravilhosas tem acontecido para nós desde então. A depressão sumiu e os filhos prosperaram. 2 pontos. Uma professora de West Indies conta que diferença o pensamento próspero fez em minha vida. Quando eu abracei esse estudo, minha depressão sumiu. Meu trabalho como professora em uma escola primária católica tem me dado a oportunidade de ensinar os meus alunos que a prosperidade é o desejo de Deus para eles. Esse conhecimento tem acrescentado muito ao esclarecimento e felicidade dessas crianças. Conversão de um comunista. 2 pontos. Um jovem de Sri Lanka escreveu: nunca percebi que o único livro podia mudar tanto a minha vida. Eu sou estudante, tenho 21 anos e nos últimos 5 fui um comunista ferrenho. Estudei mais de uma centena de livros escritos por autores como Karl Marx e Lenin. Contudo, esses livros não me trouxeram nenhuma bondade. Não havia gentileza nem paz em meu coração. Fui demitido do meu emprego, descobri o pensamento próximo quando eu mais precisava. Nunca mais sucumbirei ao ponto de vista comunista de novo. Resultados rápidos. 2 pontos. Desde que eu comecei a praticar o pensamento próspero, problemas que demorariam anos para serem resolvidos encontraram solução e em questão de meses, escreveu um homem de negócios do Oregon. Estudos em grupo no oeste da África. 2 pontos. Um grupo de profissionais começou a se encontrar semanalmente há 10 anos para estudar o livro da doutora Catherine Bondy e para firmar juntos a verdade próspera. Não perdemos uma semana sequer desde então. Aqui estão alguns dos resultados que temos experimentado. Um executivo acabou de ser chamado a Londres para fazer um curso de gerenciamento de 3 meses. Ele é executivo sênior no Serviço Público Federal. Um gerente de marketing de uma farmácia espera ser promovido em breve a diretor executivo. Um radiologista do hospital local recebeu uma promessa de uma promoção ao posto de superintendente e eu me tornei a secretária particular mais importante em um dos bancos mais prestigiosos da África. Nós somos um grupo feliz, progredindo a passos rápidos, para a glória de Deus e a honra do homem. O cristianismo e a prosperidade se tornaram sinônimos. 2 pontos. Um executivo de Singapura escreveu: tenho estudado livros sobre sucesso há anos. Ainda assim, recentemente, quando as leis dinâmicas da prosperidade me chegou às mãos, percebi pela primeira vez que o cristianismo e a prosperidade são sinônimos, traduzindo a boa vida e a vida abundante em termos práticos. O pensamento próspero
desafia todos os que ousam, e eu abracei essa ousadia. Dentre os presentes em minha primeira turma de prosperidade, durante a recessão de 1958, poucos poderiam prever onde as ideias que estudamos naquele curso iriam nos levar ao mundo. Nem poderíamos imaginar com que entusiasmo essas ideias simples seriam recebidas, nem quão gramaticamente elas iriam transformar as vidas das pessoas em toda parte, incluindo as nossas próprias vidas. Um desejo de 20 anos se transforma em realidade. A versão original deste livro não continha 2 capítulos que foram acrescentados depois a esta versão aumentada. Um capítulo sobre a doação sistemática, capítulo 10, e um sobre o charme, capítulo 17. Mesmo que esse livro tenha sido um best-seller desde o início, eu sempre me senti mal por esses 2 capítulos terem sido retirados da versão original. Agora, anos depois, posso incluir esse material adicional que sempre senti ser uma parte vital da filosofia de As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Acredito que os capítulos adicionais e o material incluído na parte 2 significarão tanto para você quanto significaram para mim e para inúmeras outras pessoas ao longo dos anos. Não sobreviva, apenas viva a vida. Um executivo escreveu: atualmente, as pessoas reclamam muito de falta de comida, de habitação e de dinheiro por causa da elevação dos preços. No meu negócio, nós tivemos de lidar com a escassez por um longo tempo. Porém, por meio do meu estudo de prosperidade, nós conseguimos nos sair bem de qualquer modo. Eu planejo viver a vida e não apenas sobreviver. Amém. Nas décadas subsequentes à escrita deste livro, temos visto enormes mudanças em algumas áreas da vida. No entanto, as necessidades econômicas da humanidade continuam as mesmas. A razão mais profunda disso pode ser esta: as necessidades financeiras de todo tipo não são nada além de indicações de que, na jornada espiritual da humanidade, o tempo está maduro o suficiente para elevar nossas crenças a um nível acima. É como se nessa nova era fôssemos forçados a desenvolver nossos poderes interiores para satisfazermos nossas necessidades exteriores. Então, graças ao poder do pensamento próspero, ainda há pó de ouro no ar para você. Agora, prossigamos para a parte 2 desta obra, continuando nossa viagem pelo caminho dourado do pensamento próspero. À medida o fazemos, desejo que você possa colher seus próprios resultados duradouros e divinos em cada etapa do caminho. Você não merece nada menos que isso.